Olá, bom dia, tudo bom? Como a gente ainda está começando o ano, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esses propósitos que a gente estabelece no início de todos os anos. Muitos são reais, a gente consegue levar adiante, outros não, são apenas projeções e sonhos nossos que a gente não dá conta mesmo. Mas independente de ser fácil ou difícil levar adiante essas metas de início de ano, uma coisa a gente tem que concordar, nós precisamos de motivação. E para mim, o que eu quero lhe propor hoje é o que me motiva a levar adiante qualquer projeto que eu estabeleça, especialmente agora no início do ano, aquelas famosas metas pessoais. Eu me motivo por determinadas garantias que a palavra de Deus me dá. E uma delas, eu vou ler para você, ela está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, dentro daquele contexto em que Moisés, líder do povo de Israel, está levando o povo na direção da terra prometida. Eles estão peregrinando pelo deserto, uma peregrinação que vai durar 40 anos. O Moisés chega até a beirada da terra, passa o bastão para o seu sucessor Josué e é ele quem de fato entra na terra com os israelitas. E nessa caminhada na direção desta promessa, era uma terra prometida que se dizia a respeito dela que ela manava leite e mel, é uma imagem de abundância, de fartura, o contrário do que eles experimentavam no Egito, quando eram cativos, que eram tempos de escassez e de opressão. Então, dentro desse contexto e dessa caminhada, Moisés fala assim para o povo, a partir do verso de número 10 do livro de Deuteronômio, capítulo 11. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes que tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela. Presta atenção aqui, do início ao fim do ano. E ele continua no verso 13, portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando ao Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela, a terra, dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Aqui é Deus falando com o povo através de Moisés. Quando eu disse para você que isso é para mim uma motivação, é porque existem algumas verdades implícitas aqui nesse texto que eu sei que me ajudam muito e eu quero que ajudem a você também a nos reerguermos nos momentos em que a gente está meio que perdendo passo na caminhada, querendo desistir. Então, olha só, vamos por partes. Primeiro, o texto aqui faz uma comparação entre a terra do Egito, onde eu plantava e precisava irrigar a terra a pé, terreno plano, e a terra prometida, chamada de terra prometida, onde a terra bebe chuva do céu. Repare que há um contraste aqui entre a ação humana e a ação divina. Olha, no Egito, vocês têm aquela experiência de que é vocês que têm que irrigar a terra. A opressão faz isso, ela nos faz acreditar que tudo depende só de nós e isso é um peso que nos oprime. Mas na terra prometida, Deus está dizendo, é o Senhor quem manda chuva do céu e a terra bebe essa água que vem do céu. A terra prometida, se você ainda não atentou para isso, não é necessariamente o Estado de Israel lá na região da Palestina. Para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, a terra prometida é essa vida aqui e agora, que ele chama de plena e abundante, vida plena e abundante. Então, nessa terra prometida, ainda que façamos os nossos esforços humanos, mas no final das contas, quem derrama água do céu é o Senhor. Então, há uma ação divina que supera as nossas próprias forças. Em segundo lugar, o texto aqui fala que essa terra é uma terra de montes e vales. Olha que imagem bonita para a nossa realidade. É uma ilustração que nos chama à realidade. Não teremos uma terra apenas de planícies, de pastos verdejantes,
como diz o Salmo 23, mas de altos e baixos, de montes e de vales. Essa é a realidade da nossa história, mas que mesmo assim, nos altos e nos baixos, é o Senhor quem está derramando água sobre a terra, gerando essa abundância. Aí ele fala de obediência, de amor ao Senhor e de serviço. Eu diria que essa é a nossa contrapartida. Vivam de maneira dedicada, obedientes à palavra, amando o Senhor, ou seja, colocando-o em primeiro lugar nas suas escolhas e decisões e servindo a Ele. Como é que se serve a Deus? Servindo ao próximo. Jesus falou lá em Mateus 25 que quando fizermos algo para um dos seus pequeninos, é a Ele que estamos fazendo. Então, é assim que a gente vive essa contrapartida. O Deus que derrama a água dos céus espera que nós tenhamos uma postura de obediência, de amor e de serviço. E servindo ao outro, servindo ao bem comum, estamos servindo a Deus. E eu gosto particularmente quando ele diz que essa relação de um Deus que derrama a água dos céus e que nos convida a essa vida de serviço, ela é uma relação que vai de janeiro a janeiro. Ele diz isso aqui no verso 12, do início ao fim do ano. São 365 dias de atenção cuidadosa do Senhor sobre a minha e a sua colheita, sobre a nossa plantação, a qual chamamos de vida. E para terminar, queridos, diz aqui no verso 14 e 15 que no devido tempo Ele fará com que as nossas colheitas floresçam e frutifiquem e então ficaremos satisfeitos. E essa para mim é a grande motivação. Eu coloco projetos, eu estabeleço metas no ano que começa, eu quero ver a coisa acontecendo, eu espero que Deus me abençoe nesse sentido, mas é no tempo dele que a nossa satisfação vem. Olha, eu canso de ouvir histórias de pessoas que apresentaram projetos diante do Senhor e que não viram esses projetos decolando no tempo que estabeleceram, mas foi no tempo certo. Ou ele não aconteceu porque não era da vontade de Deus, ou ele aconteceu meses ou anos depois. E não tem problema. Vamos confiar que Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. E quando a gente assim confia, a gente então encontra a satisfação. A satisfação que não é necessariamente pela bênção alcançada, mas a satisfação de uma vida que aprendeu a descansar na sabedoria de Deus. Então, que você se motive, lembrando-se de que os planos que você estabelecer precisam estar diante de um Deus que faz chover da sua abundância na hora certa, nos dando saciedade. Um forte abraço e até o nosso próximo Café Juntos. Tchau, tchau.